Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração: Thelma Schinkerman. Capítulo 23. Estávamos no princípio do verão, com um sol radioso e um céu muito puro. Um verão como raramente gozamos na Inglaterra, a nossa brumosa pátria abraçada pelo oceano. Dir-se-ia que um bando de dias ardentes de Itália, numa revoada luminosa, tinham deixado sobre os rochedos da loira Albion. As ceifas tinham terminado nos campos de Thornfield. As estradas poeirentas e batidas pelo sol contrastavam com a fresca sombra dos bosques, com o esplendor do arvoredo, com a verdejante folhagem das sebes, com o verde tenro dos prados. Na véspera de São João, Adela, fatigada com um dia de passeios pelas florestas, com as correias de um lado para o outro a fim de colher morangos silvestres, deitou-se muito cedo. Deixei-a adormecer e depois desci ao jardim. Era a hora mais agradável do dia. A ardência do sol abrandara. O orvalho começava a cair, refrescando os campos sequiosos e os cumes ressequidos. O céu, para o ocidente, dir-se-ia imenso cofre onde cintilassem rubis, e, no cimo do monte, no ponto exato onde o sol se ocultara, ardia com enorme fogueira cujas chamas, subindo e alastrando no horizonte, se esbatiam em tons mais suaves. No oriente, no azul profundo do céu, como em estojo de veludo, cintilava uma estrela solitária, como brilhante e precioso. Em breve teria como companheira a lua, que não tardaria a nascer. Passeava vagarosamente pela alameda empedrada, quando um perfume sutil e muito meu conhecido, o aroma de um charuto, chegou até mim, e notei que a janela da biblioteca estava entreaberta. Receando que me vissem, passei para o pomar. Não havia em toda a propriedade recanto mais abrigado e mais encantador. Separado do pátio por alto muro e do parque por larga alameda ladeada de faias, estava cheio de árvores de fruto e de flores. Ao fundo, uma sebe separava-os dos campos e, por entre as árvores, uma rua sinuosa que desembocava numa espécie de clareira, ao meio da qual se erguia frondoso castanheiro, rodeado por um banco. Ali podia considerar-me ao abrigo de todos os olhares e, enquanto reinasse aquela sombra perfumada, aquele ambiente doce, creio que não me conformaria a sair do pomar. Mas, ao atravessar a parte ajardinada para me dirigir para a parte superior do recinto, atraída pelo luar, novamente o mesmo perfume sutil me fez parar. As rosas bravas, a artemísia, os jasmins e os cravos ofereciam à noite o seu perfumado sacrifício, mas aquele aroma não provinha das flores. Era, sem erro possível, o do charuto de Mr. Rochester. Relanceei em volta um olhar investigador e apurei o ouvido. Vi as árvores carregadas de frutos. Estudei o canto melodioso do roxinol, mas não vi ninguém, nem ouvi o ruído de passos. No entanto, o aroma do charuto intensificava-se. Impunha-se fugir dali e dirigir-me para a porta que dava para o parque, quando vi Mr. Rochester entrar por ela. Ocultei-me num recanto encoberto com a era, pensando que se demoraria muito tempo e que, assim, escondida, não poderia descobrir-me. Enganei-me, porém. A doçura da noite agradava-lhe tanta como a mim, e aquele recanto do jardim atraía-o. Vi-o passear vagarosamente, levantando os ramos das groselheiras para ver os frutos tão grandes como ameixas, ora colhendo uma cereja madura, ora curvando-se para aspirar o perfume das flores. Enorme borboleta passou junto a mim e foi pousar no chão aos pés dele. Mr. Rochester curvou-se para a examinar.
Vou aproveitar agora, pensei. Está de costas voltadas e entretido. Se conseguir andar sem fazer barulho, talvez não dê por mim. Caminhei pela borda do canteiro, sobre a relva, para que a areia não me estalasse debaixo dos pés. Vi-o a 2 metros, pouco mais ou menos, de costas voltadas, com a atenção completamente absorvida pela borboleta. Mas, quando pisei a sua sombra, projetada no chão, chamou-me tranquilamente, sem se voltar. Jane, venha ver esse animalzinho. Como dera por mim, se não tinha olhos nas costas e eu não fizera o mais pequeno barulho. Sobressaltei-me, mas aproximei-me. Veja as asas. Não é fácil encontrar muitas vezes uma falena com asas tão grandes e de cores tão variadas. Olhe, voou. A falena fugiu e eu dispunha-me a fazer o mesmo quando ele me pediu. Deixe-se ficar mais um bocadinho. Com uma noite como essa, não apetece dormir. É defeito meu, conquanto habitualmente seja pronta nas réplicas, não encontrar desculpas quando mais preciso delas, quando justamente bastaria simples palavra ou pequeno pretexto para sair de uma situação embaraçosa. Não me agradava passear àquela hora, sozinha com Mr. Rochester, mas não consegui descobrir razão plausível para me afastar. Além disso, ele mostrava-se tão calmo, tão natural, que cheguei a envergonhar-me da minha atitude. O mal, se mal existia, residia unicamente em mim. Jane, perguntou-me enquanto nos encaminhávamos para os castanheiros, não acha Thornfield muito bonito no verão? Acho, sim, senhor. Para uma pessoa como a Jane, que sabe apreciar as belezas naturais, essa casa deve representar alguma coisa. Além disso, noto que se afeiçoou à tolinha da Adela e à Mrs. Fairfax. Com efeito, estimo-as bastante. Neste caso, custar-lhe-á quando as deixar? Por certo. É pena e é triste. Mal nos instalamos e logo uma voz nos ordena que prossigamos porque a hora do repouso acabou. Isso quer dizer que vai soar a hora de abandonar Thornfield. Já soou, Jane. Soou esta noite. Vai casar brevemente? Acertou, minha... Quer dizer, Miss Eyre. Já em tempos lhe revelei, a si e a mais ninguém, a intenção de estender os pulsos às algemas do matrimônio e de apertar nos braços Mr. Ingram. Ela enche-os bem, mas uma obra tão perfeita como a minha linda Blanche nunca é demais. Que é isso, Jane? Não está a dar-me atenção? Deixe lá as borboletas e escute-me. Foi você que me pediu, com o habitual bom senso, humildade e prudência, para sair desta casa com a Adela, no caso de eu casar com Miss Ingram. Deixo em claro o juízo, pouco lisonjeiro, para a minha noiva, que envolve este pedido, e limito-me a dizer-lhe que a Adela vai para o colégio, e você tem que procurar nova colocação. Bem, vou pôr imediatamente um anúncio e, entretanto, suponho... Ia dizer que supunha poder ficar ali até arranjar emprego, mas a comoção fazia-me tremer a voz e eu não quis que ele o notasse. Casarei daqui a um mês e daqui até lá espero poder arranjar-lhe emprego, conforme prometi. Isto é, a minha futura sogra falou-me num lugar que lhe deve convir. Trata-se de educar as 5 filhas de Mrs. Donoise O'Gall, de Bitternut Lodge, Connaught, Irlanda. Que diz disso? É muito longe e o mar é como uma barreira a separar-me. Continue, Jane. De Thornfield e... E? Desci, Mr. Rochester. Estas palavras saltaram-me dos lábios sem eu querer, e ao mesmo tempo as lágrimas dos olhos. Tem razão, Jane. Quando for para Bitternut Lodge, nunca mais nos veremos. Você não poderá voltar aqui e eu nunca vou à Irlândia. É país de que não gosto.
Considera-me seu amigo, Jane? Ah, considero sim. Quando dois amigos estão prestes a separar-se, costumam passar juntos as poucas horas que lhes restam. Sentemo-nos aqui e conversemos durante meia hora, enquanto as estrelas nos espreitam lá de cima. Gozemos a paz desta maravilhosa noite, pois será, talvez, a última que poderemos passar juntos. Acedi sem protestar. Custa-me que a minha amiguinha vá para tão longe, mas, se não posso evitá-lo, tenho de me conformar. Existirá entre nós qualquer afinidade, Jane? Quando estamos perto um do outro, como agora, experimento qualquer coisa de estranho, como se um fio partisse do lado esquerdo do meu peito e fosse prender-se, com um apertado nó, a outro fio que partisse do outro ponto correspondente do seu pequenino corpo. Se os 300 quilômetros de terra e o tempestuoso mar da Irlanda se interpuserem entre nós, receio muito que os dois fios se partam, isto é, receio muito que me esqueça, Jane. Ah, nunca o esquecerei. Escute o canto do roxinol, Jane. Calamo-nos, mas eu não pude dominar os soluços que me estrangulavam a garganta e fui sacudida por violenta crise de choro. Quando consegui falar, foi para exprimir o desesperado desejo de nunca ter nascido ou de não ter posto os pés em Thornfield. Por que, Jane? Porque sofro ao abandonar essa casa de que tanto gosto e onde conheci dias felizes e sossegados. Ninguém me desprezava, não fui obrigada a conviver com espíritos mesquinhos, e onde eu conheci Mr. Rochester. Reconheço a necessidade da separação, como reconheço da morte, mas sofro. Necessidade por quê? Não foi propriamente o senhor que me demonstrou, comunicando-me que casaria em breve com essa nobre e linda moça, com Miss Ingram, sua noiva? Eu não tenho noiva, ou, por outra, eu breve terei uma, sim, muito em breve. Então, já vê, tenho que partir. Pelo contrário, tenho de ficar, juro-o. E eu afirmo-lhe que tenho de partir, bradei, dementada pela paixão. Exige que fique, nada sendo para si? Supõe-me um autômato sem vida nem sentimentos, uma boneca que consentirá que lhe roubem a migalha de pão e a gota de água que lhe conserva a vida? Imagine que, por ser pobre, feia e humilde, não tenho coração? Pois engana-se. Tenho alma e coração como o senhor, e se tivesse igualmente beleza e fortuna, procederia de forma que lhe fosse tão custoso deixar-me como custoso é para mim deixá-lo. Não lhe falo agora olhando às convenções, aos usos da sociedade, às leis que regem esta carne mortal. É o meu espírito que fala ao seu, como se tivéssemos ambos morrido, e nos encontrássemos agora diante de Deus como dois espíritos. Iguais como somos, minha Jane, exclamou, apertando-me nos braços e unindo seus lábios aos meus. Não, não somos. O senhor é um homem casado, ou quase, casado com uma mulher que lhe é inferior, a quem não ama, com quem não simpatiza sequer. Porque se a amasse, não falaria dela como tantas vezes o fez. Por mim, desprezaria semelhante casamento e por isso me considero superior a si. Agora deixe-me partir. Já disse tudo quanto tinha a dizer. Jane, não se debata como um passarito prisioneiro, que no seu desespero ensanguenta as próprias penas. Não sou prisioneira, sou um ser livre e independente que, neste momento, só ambiciona deixá-lo. Protestei, fugindo-lhe dos braços num supremo esforço. Pois será a sua vontade quem decidirá, replicou. Ofereço-lhe a minha mão, o meu coração e a minha fortuna. Peço-lhe que seja minha companheira. Já escolheu companheira. Cumpra as suas promessas. Estamos ambos muito excitados para poder falar. Calemo-nos um instante. O silêncio caiu entre nós. Pouco depois, o canto do rouxinol subiu na noite luarenta e, ao ouvi-lo, recomecei a chorar.
Jane, murmurou Mr. Rochester, sente-se aqui. Não quer casar comigo? Nunca tive intenção de casar com outra. Duvida de mim? Pois eu duvido. Considera-me um mentiroso? Protestou com veemência. Hei de convencê-la, minha pequena incrédula. Não me disse há pouco que eu não amava Mrs. Ingram? E não sabe também que ela não me ama? Se não sabe, eu tenho a prova. Fiz correr o boato de que a minha fortuna não subia a mais de um terço do que diziam, e dias depois, quando fui visitá-las, tanto ela como a mãe me receberam com a maior frieza. Não quero nem posso casar com Miss Ingram. Assim, Jane, amo-a como a minha própria carne. E pobre, feia e humilde, como disse há pouco. Pois mesmo assim lhe suplico que me aceite por marido. Diga-me que consente, depressa, Jane. Começava a acreditar nele. Deixe-me ver bem a sua cara, Mr. Rochester. Quero ler nos seus olhos. Volte-se. Obedeço. A minha cara é tão legível como um pergaminho amachucado. Se conseguir compreendê-la, leia, mas depressa, porque me faz sofrer com esse olhar penetrante, embora fiel e generoso. Como posso fazê-lo sofrer? Se é sincero, a sua oferta só pode despertar-me reconhecimento e dedicação. Seja como for, decida-se depressa, Jane. Diga assim: Edward, quero que me trate pelo nome. Edward, consinto em casar consigo. Deseja-o sinceramente? Se quiser, faço-lhe um juramento sagrado. Então consinto. Não é assim. Consinto, Edward. Venha a meus braços, minha querida mulherzinha. Quando me apertou contra o peito, murmurou-me ao ouvido: Faça-me feliz, porque eu não terei outro pensamento senão a sua felicidade. Agora, ninguém conseguirá separar-nos. A Jane é minha e eu saberei guardá-la. Não tenho família que possa separar-nos. Tanto melhor. Se eu não estivesse tão apaixonada, teria estranhado as ferozes inflexões da voz, o seu ar triunfante. Mas, sentado a seu lado, tendo visto entreabrir-se o paraíso do casamento e cerrado o inferno da separação, quando ele me perguntou com ternura: É feliz, Jane? Respondi-lhe com uma afirmativa. Ouvi-o murmurar: E isso resgatará todas as culpas. Encontrei-a sem lar, sem amigos. Tudo isso lhe darei, além do meu amor, da sinceridade das minhas resoluções. Deus aprovará os meus atos. Quanto à opinião do mundo, não me interessa. Desprezo-a. Entretanto, o tempo mudava. Conquanto a lua ainda brilhasse no céu, a escuridão envolvia-nos. O castanheiro torcia-se e gemia, enquanto o vento assobiava e nos envolveu em súbita rajada. Vamos para casa, decidiu Mr. Rochester. Gostaria de ficar aqui até de manhã, minha Jane, mas é impossível. Ia dizer que também eu, quando o fulgurante relâmpago rasgou as nuvens e tremendo trovão ribombou com fragor. Assustada, ocultei a cabeça no seu peito. A chuva começou a cair. Corremos para casa, mas, em menos de um segundo, estávamos encharcados. Entramos no vestíbulo. Mr. Rochester apressava-se a liberar-me do chale e a desatar-me os cabelos para o sacudir da chuva, quando Mrs. Fairfax saiu da sala. Nem eu nem Mr. Rochester demos por ela. A luz estava acesa e o relógio começou a bater à meia-noite. Vá depressa tirar o fato molhado, Jane, disse-me o meu patrão. Mas antes quero despedir-me. Boa noite, meu amor. Boa noite. E, apertando-me nos braços, beijou-me. Quando consegui libertar-me, dei com a governanta olhando-nos, muito pálida, espantada e com ar reprovador. Sorri-lhe e subi a escada a correr, pensando: amanhã explicar-lhe-ei tudo. Mesmo assim, custava-me que tivesse ficado a fazer má ideia de mim. A trovoada desencadeou-se com violência, mas, por muito forte que fosse o vento, muito próximo o estrondo do trovão, fulgurantes os relâmpagos, eu não me assustei, porque Mr. Rochester,
Por mais de uma vez, me bateu à porta, perguntando-me se me sentia bem. O seu carinho insuflou-me uma energia capaz de afrontar os maiores perigos. Que conforto, que deliciosa sensação! Na manhã seguinte, antes de me levantar, Ardela entrou-me no quarto para me dizer que um raio tinha atingido o castanheiro do pomar, rachando-o de alto a baixo.